Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Nesse vídeo nós queremos conversar um pouco sobre a igreja de Tiatira, a igreja que tolerava Jezabel. Quem era Jezabel? O que eram os profundos mistérios de Satanás? Se você quer saber, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes disso, dê o seu joinha. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo. Faça com que a palavra de Deus alcance mais pessoas. E no vídeo de hoje, a nossa conversa é sobre a igreja de Tiatira. Tiatira ficava naquelas cidades ali da Ásia Menor, região da Turquia. E diferente das outras igrejas que nós já falamos, que eram igrejas muito fortes politicamente, Éfeso, Pérgamo, existia ali até a residência do procônsul em Pérgamo, então eram cidades muito importantes politicamente. O caso de Tiatira era um pouquinho diferente. Tiatira não tinha muita importância política, não era uma cidade muito relevante para o império. Mas Tiatira tinha uma característica, eles eram muito organizados no seu comércio. Tiatira era muito forte na produção de lã, na produção de fundição, na produção de cobre, de ferro, na produção artesanal. Então eles tinham associações comerciais muito fortes economicamente. E essas associações comerciais também era totalmente ligado à religião. A religião naquela época era algo muito ligado à vida cívica das pessoas. Então faziam-se banquetes idólatras, banquetes com oferendas, tudo isso promovido por essas associações comerciais. Isso era um empecilho para os cristãos que queriam trabalhar em Tiatira, produzir em Tiatira, que queriam ali ter a sua vida em Tiatira, eles tinham também muitas dificuldades com respeito a isso. Mas Tiatira foi louvada por Jesus nessa carta. Olha o que Jesus escreve na carta a Tiatira. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Versículo 19 de Apocalipse 2. Sei tudo que você faz, vi seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Então ele está ali fazendo um elogio para o anjo da igreja. Nós temos entendido que o anjo era o governante da igreja, o líder da igreja, o pastor da igreja, era aquele que era o responsável pela igreja. E esse homem, ele teve um elogio de Jesus. Ele era um homem que perseverava em fé, em amor, ele tinha obras que expressavam o caráter de Cristo. As obras não são coisas que você faz, obras não são pregações, não são ofertas vultuosas, obras não são prédios que você constrói, obras são o seu amor que você manifesta para as pessoas, o amor de Cristo que você manifesta, a fé que você tem, aquilo que testemunha do caráter de Cristo na sua vida. Isso são as obras. Aquele homem tinha as obras. E ele falou que as obras têm crescido. Como assim crescido? Ele provavelmente inspirou mais pessoas a serem assim. Então aquela igreja, ela foi inspirada por essa liderança a crescer no amor, na fé, na perseverança. Era uma igreja que foi inspirada para manifestar as obras, que são as obras do caráter de Cristo. Então muitas pessoas ali foram inspiradas por esse líder a manifestar o caráter de Cristo. Mas esse líder tinha um problema. No versículo 20, fala assim: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela ensina a comer a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Olha que coisa terrível que estava acontecendo. Jezabel. Mas quem era essa Jezabel? Jezabel é uma personagem lá do Antigo Testamento que era esposa do rei Acabe, um rei muito fraco, muito corrupto. E ela era da Fenícia, então ela trouxe toda a religião fenícia, trouxe o culto a Baal para Israel, trouxe os profetas de Baal, e ela então começava a perseguir os profetas de Deus.
Essa mulher que se dizia profetisa na igreja de Tiatira, dificilmente o nome dela era Jezabel. Mas Jesus aqui faz uma alcunha nela, ele compara ela a Jezabel. Por quê? Porque Jezabel pegava toda a autoridade do rei para ela. Jezabel, ela introduzia um culto idólatra em Israel. Essa mulher, ela pegava a autoridade para ela porque ela se dizia profetisa, mas não era, era uma falsa profetisa. E ela então colocava doutrinas que faziam desviar. Quando fala imoralidade sexual, muito provavelmente isso é uma metáfora para uma doutrina falsa que poderia inclusive levar, e com certeza levava, a pecados sexuais. Mas a doutrina de Jezabel era uma doutrina que enredava as pessoas, que enganava as pessoas. E eles faziam com que aquelas pessoas cometessem pecados. Era uma doutrina que era tolerada por esse anjo da igreja. E ela ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Ela ensinava práticas que resultavam em pecados. Mas nós vamos ver que essas práticas, esse ensino dela era muito mais perigoso do que pode aqui aparecer. E Jesus segue, diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu lançarei doente numa cama, e aqueles que cometeram adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependa e abandone a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Então Jesus, ele diz, eu dou tempo para se arrepender. Jesus dá tempo para se arrepender. E quando ele diz isso, não é só para Jezabel, não é só para esse tipo de situações. Jesus é paciente. Por pior que seja a situação, Jesus espera um arrependimento. Ele dá tempo para o arrependimento. Jesus é misericordioso, mas Jesus é justo. Jesus não tolera o pecado. Jesus não tolera essa tolerância ao pecado. E ele fala que ele ia lançar ela doente numa cama. Pode ser que ele realmente fez isso literalmente, que ela ficou doente no leito, mas também pode ser que todo aquele ensino, toda aquela turma, todo aquele pessoal que era seguidor de Jezabel, sofreram tribulações, perseguições, sofreram ali reveses, a ponto de comparar isso a uma doença no leito. Ela adoeceu, aquela doutrina adoeceu. Os seus seguidores e os seus filhos foram feridos de morte. Que filhos eram esses? Será que eram filhos materiais, filhos biológicos? Muito provavelmente, amados, eram aqueles que aprenderam dela, foram discipulados por ela e reproduziam já o ensino de Jezabel. Então, essas pessoas, Jesus feriu de morte. Pode ser que fosse morte física, mas com certeza ele acabou com aquela doutrina. Acabou para que todas as igrejas saibam que Jesus é um juiz justo e promove o juízo. E isso vale para todos nós, na nossa vida. O que nós estamos tolerando na nossa vida? O que nós estamos tolerando na nossa família? O que nós estamos tolerando nas nossas igrejas? Será que Jesus não está dando um tempo para um arrependimento? E quando ele vier, ele vai vir com juízo. Jesus, ele vai executar o que ele quer. Mas ele espera que eu e você tomemos posições de acordo com a palavra de Deus. A nossa vida precisa estar pautada pela palavra de Deus. As nossas ações precisam ser pautadas na palavra de Deus. E Jesus, ele dá tempo de arrependimento, mas ele vem com juízo. Ele executa juízo, mas ele espera de mim e de você um posicionamento na vida. Foi isso que ele falou que iria fazer com Jezabel e com seus seguidores. Mas aí ele fala que aqueles que não se contaminaram com Jezabel, versículo 24, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhe dei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já tem, até que eu venha. Então ele disse, existe aí uma turma que não se contaminou com esses ensinos. Algumas versões falam que esses ensinos eram as coisas profundas de Satanás, ou as profundezas de Satanás. Então provavelmente era um ensino
que dizia que existiam revelações profundas da parte de Deus. Dificilmente ela ia dizer que esse ensino era de Satanás, mas Jesus deixa isso bem claro. Era um ensino que revelava verdades ocultas que somente poucos iniciados teriam acesso. É como hoje muitas pessoas se revelam como profetas que têm acesso a uma mensagem de Deus específica, uma mensagem especial, uma revelação ali que ninguém jamais teve. Amados, isso é uma profundeza de Satanás, isso vem do diabo, porque tudo foi revelado no Evangelho. Nós precisamos voltar ao Evangelho puro e simples, é isso que Jesus está falando a esses que estão seguindo o Evangelho puro e simples. Se apegue ao que você já tem, se apegue à verdade. Vocês não se contaminaram com essas profundezas, com esses ensinos ocultos, com essas coisas ocultas. E como é difícil, amados, nós crermos nas coisas simples, porque Deus é simples. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus é simples e é grandioso. Deus é simples e é incompreensível, mas tudo que ele faz, ele traz simplicidade, porque ele é Deus. E nós não cremos que nós podemos fechar a nossa porta, entrar no nosso quarto e clamar pela presença de Deus e ter a presença de Deus. Muitos ensinos dizem que precisamos fazer rituais, que precisamos fazer coisas complicadas para acessar o sobrenatural. Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com teu pai em secreto. É simples. O teu pai em secreto te ouve. Mas as pessoas parecem que querem coisas complicadas, rituais complicados, as profundezas de Satanás, como a Bíblia fala. É um desafio para nós crermos na simplicidade de Deus, crermos na palavra de Deus, crermos na integridade da palavra, para não se contaminar com certos ensinos de mistérios. Então, para esses, Jesus prometeu, inclusive, ele disse aqui que eles seriam os vencedores, aos vitoriosos que me obedecem até o fim. Eu darei autoridade sobre nações, ele as governará com cetro de ferro. A autoridade sobre as nações vem para aqueles que creem no evangelho simples. Olha que interessante. A Jezabel e toda aquela turma dela queriam autoridade, se diz profetiza, quer para si uma autoridade que ela não tem, mas para aqueles que abrem mão de autoridade e caminham na simplicidade, para esses Jesus fala, eu darei autoridade no meu reino. Esses terão governo no reino, esses serão os pastores do reino, aqueles que estarão com Jesus no reino dos céus. Ao vencedor darei autoridade. E ele fala que também darei a estrela da manhã. O que Jesus fala com a estrela da manhã? A estrela da manhã é ele próprio. Jesus se mostra como a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Senhor Jesus. Então ele se dá para essas pessoas. Ele dá a sua presença. E essa presença de Jesus, ela já é antecipada, porque eles já tinham ele. A presença de Jesus é antecipada, porque se nós desejarmos ele, nós já temos ele. Você já tem a estrela da manhã. Seja fiel até o fim. Creia no evangelho puro e simples. Tire toda qualquer religião de mistérios, toda a revelação de mistérios e creia na palavra de Deus, pura e sincera, para que você seja um vencedor. Você tenha governo no reino, mas você tem acima de tudo a presença de Jesus com você. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.